Meus irmãos, hoje nós damos início a mais um trimestre da Escola Dominical, terceiro trimestre deste ano de 2024. Nós temos uma lição bíblica, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Os dois livros da Bíblia, dos 66, apenas dois têm o nome de mulheres, levam o nome de mulheres, que é o livro de Ruth e o livro de Noemi. Numa sociedade como aquela de Israel e do Oriente Médio da época, onde a mulher não tinha protagonismo nenhum, nós vemos aqui que Deus usa duas mulheres de forma maravilhosa para cumprir os seus propósitos, mostrando que Deus, que as mulheres também são muito importantes para Deus e que elas são importantes também na realização do plano de Deus aqui na terra. Então, Ruth e Noemi são esses dois livros que levam o nome de mulheres. Ruth e Esté, e uma curiosidade é que o livro de Esté é o único livro da Bíblia onde não aparece a palavra Deus. A palavra Deus não aparece no livro de Esté. No entanto, nós vemos a providência de Deus permeando todo o livro de Esté para preservar o povo judeu aqui na terra e preservar a linhagem messiânica, porque Deus havia prometido que ia levantar o Messias desta nação, deste povo, e jamais Deus deixaria esse povo ser exterminado aqui da terra, como também não está deixando agora e não vai deixar hora nenhuma. Então, esse livro de Esté fala muito da providência divina, e o livro de Ruth, ele enfatiza bastante a graça divina. Então, são dois temas muito interessantes. No livro de Ruth, a graça divina alcançando uma mulher pagã, uma mulher gentílica, que não fazia parte do povo de Deus, mas a graça alcançou ela. E no livro de Esté, nós vemos aí a providência divina em salvar, em dar livramento ao povo de Deus. Na lição de hoje, nós vamos ter uma visão panorâmica geral desses dois livros e do trimestre, e depois da lição 2 até a lição 5, nós vamos entrar no assunto do livro de Ruth. É um livro pequeno, então serão apenas 4 lições específicas detalhando o livro de Ruth, que é a lição 2, a lição 5, e da lição 6 até o final, lição 13, vamos estudar lições bíblicas baseadas no livro de Esté, que é um livro maior. Então, meus irmãos, na lição 1, que é a lição de hoje, tem como título Duas importantes mulheres na história de um povo, ou melhor dizendo, duas mulheres importantes na história do povo de Israel, que é Ruth e Esté. É muito importante a gente fazer uma contextualização histórica, religiosa, geográfica e cronológica desses dois livros, para entendermos muito bem o que é que está acontecendo, No caso do livro de Ruth, irmãos, o livro de Ruth, ele narra a história. É interessante também a gente observar que nem o livro de Ruth, nem o livro de Esté, eles não foram escritos por elas. Não foram elas que escreveram. Não foi Ruth que escreveu o livro de Ruth, e nem foi Esté que escreveu o livro de Esté. Mas o livro leva o nome delas porque ela é a protagonista, Ruth é a protagonista do livro de Ruth e Esté é a protagonista do livro de Esté. No caso de Ruth, irmãos, Ruth é uma moabita. Ruth, ela é descendente de Moabe. Ruth não era judia, não fazia parte do povo de Deus. Moabe é o filho de Ló com a sua filha mais velha. Infelizmente, Ló
ele teve uma relação incestuosa com a sua filha mais velha, e daí nasceu Moabe. E Moabe deu origem a um povo chamado de Moabita. Os Moabitas, que ficavam, irmãos, a leste do Mar Morto, a leste do Mar Morto, lá bem próximo, fazendo vizinhança com Israel. E esses Moabitas, eles eram muito hostis a Israel. Os Moabitas, eles eram um povo pagão, um povo que tinha costumes muito pecaminosos, principalmente idolatria, violência e imoralidade sexual. Os maiores pecados de todos aqueles povos ali, cananeus, eram esses três: idolatria, violência e imoralidade sexual. Então, isso também era uma marca dos Moabitas. E os Moabitas eram inimigos de Israel. Então, a gente vê hoje no noticiário muitos povos ali ao redor de Israel que são inimigos de Israel. Qualquer coisa, se Israel baixar a guarda, eles destroem Israel. Mas isso já vem de muito tempo, esse ódio daquelas nações por Israel. E ali, aquele povo moabita, por exemplo, teve uma época que era governado por um rei chamado Balaque, né? E esse Balaque, ele subornou, deu lá uma ofertazinha para um profeta desviado chamado Balaão, para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. E aí não teve jeito, ele querendo amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus não permitiu. Deus transformou a maldição em bênção, e Balaão teve que dizer ao rei Balaque dos Moabitas que contra o povo de Israel não vale encantamentos, não funciona, certo? Então, irmãos, fique preocupado não. Descanse. Se alguém aí disser que vai fazer algum despacho contra você, alguma coisa, algum trabalho aí espiritual para prejudicar a sua vida, nem se preocupe, né? Porque nós temos a unção do Santo, sabemos tudo e o maligno não nos toca, né? Então, contra o povo de Deus não vale feitiçaria, feitiço, encantamento, nem nada. Mas, irmãos, Balaão, como era sem vergonha, né, e queria ganhar din-din, aí ele disse ao rei Balaque: olha, não vale encantamento, feitiço contra eles, mas tem uma coisa que pode derrotar o povo de Israel, é se o povo de Israel pecar. Se o povo de Israel pecar contra o Deus dele, aí eles vão ser destruídos. E aí os moabitas organizaram lá um bocado de mulher lá, moabita, prostitutas cultuais, para poder seduzirem homens de Israel e assim eles praticarem sexo, e essa prostituição cultual, e assim o pecado se disseminou no meio do povo de Israel, e Deus trouxe grande castigo contra o seu povo. Então, irmãos, esses moabitas, era esse povo que vivia lá, foi tão hostil contra Israel que Deus, irmãos, em Deuteronômio capítulo 23, versículos 3, 4 e 6, Deus disse assim: nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíais do Egito, e porquanto alugou contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petó, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Versículo 6, não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Então o próprio Deus tinha dito que o povo de Israel deveria manter distância dos moabitas, não tinha conversa, era eles para lá e a gente para cá. Então esses moabitas, essa terra de Moabe, é onde hoje fica, irmãos, a Jordânia, o território da Jordânia, ao leste do Mar Morto, mais especificamente mais ao sul da Jordânia. Então Rute pertencia a este povo. Lá a terra de Moabe ela começava lá embaixo, nas campinas de Moabe,
a leste do Rio Jordão e subia. Quem conhece lá a região tem uma geografia muito acidentada, aí tem um planalto, uma montanha muito alta, né? E era lá onde eles habitavam. Acontece que nessa época do período dos juízes, que foi a época de maior apostasia de Israel. O período dos juízes é um período que durou cerca de 325 anos. 325 anos, mais de 3 séculos de apostasia lá em Israel. Foi um período em que Israel fez tudo, irmãos, que as nações cananeias faziam: idolatria, violência e imoralidade sexual. O povo ainda não tinha construído uma identidade nacional, não havia ainda um reino unido, e a Bíblia diz claramente no livro de Juízes que o relativismo imperava. Diz que cada um fazia o que queria. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo e o que queria. Então foi uma época de grande apostasia. Mas mesmo assim, durante esse período, nós vemos no livro de Ruth exemplo de uma mulher que tinha fé, de uma mulher fiel, como era a Noemi. Então o que é que aconteceu, irmãos? Lá na terra de Israel, já no território de Israel, a oeste do Rio Jordão, em Belém da Judéia, que é a mesma cidade onde Jesus nasceu, a mesma cidade onde o rei Davi nasceu. Então tinha uma família belemita, ou seja, de Belém, composta por Elimeleque, que era o chefe da família, a sua esposa Noemi, e tinha 2 filhos, o Malom e o Quilion. E essa família, irmãos, durante o tempo que vivia lá em Belém, houve uma grande seca e uma grande fome, uma dificuldade muito grande ali naquela região. Como aconteceu aqui, eu acompanhei de 79 a 83 aqui no Nordeste, houve uma seca muito grande aqui, né? Então houve essa seca muito grande lá, e o Elimeleque resolveu, irmãos, sair de lá para ir, vamos dizer assim, escapar lá na terra de Moabe. Embora aquela família fosse uma família piedosa, mas infelizmente eles tomaram uma decisão equivocada. Porque infelizmente nós, homens e mulheres de Deus, estamos sujeitos a tomar decisões equivocadas. Não é porque você é um crente fiel, tem visão de Deus, que você está imune ao erro, não. Então aquela família deixou Belém, que é a casa de pão. Este é o significado da palavra Belém, casa de pão. Eles deixaram a terra prometida, mesmo com as dificuldades, mas as circunstâncias falaram mais alto do que a fé no Deus da providência. Aí foi escapar, irmãos, tentar escapar justamente numa terra pagã, na terra dos Moabitas, de um povo hostil a Israel, que o próprio Deus disse que vocês devem manter distância deles. Eles foram para lá, morar lá, e quando chegaram lá, os seus 2 filhos casaram-se com 2 mulheres pagãs, com 2 moças lá do mundo, e estava lá aquela família viveu ali por um período de pouco mais de 10 anos, mas infelizmente, irmãos, morreu primeiramente o chefe da família, que foi Elimeleque, e depois morreram os 2 filhos deles, o Malom e o Quilion. E o fato é que ali ficaram 3 viúvas desamparadas numa terra estrangeira. Não tinha INSS, não tinha BPC, não tinha pensão, não tinha nada disso. Ainda mais numa terra estrangeira, aí elas estavam realmente passando bastante dificuldades. Mas, irmãos, aquela família, embora aquelas 2 moças não fossem crentes, elas eram boas esposas, e eram também boas noras, e a Noemi também era uma boa sogra. Só que Noemi resolve, depois de sofrer bastante ali, quebrar a cara, ela resolve voltar para sua terra natal, para Belém, a casa de pão. Tomou conhecimento de que as coisas melhoraram por lá, e aí as suas 2 noras resolvem ir com ela. Vamos todas 3, vamos nós 3 juntas para Belém. Só que quando elas começaram a jornada, Noemi disse: olha, minhas filhas, é melhor que vocês fiquem aqui na terra de vocês,
com o seu povo, com os seus deuses, junto dos seus familiares. Eu já estou velha, não tenho mais condição de casar, de gerar filhos para dar marido a vocês. Não tem como, já vai ser difícil eu escapar sozinha e com vocês vai ser mais difícil. Eu acho que para vocês é melhor vocês ficarem aqui junto da sua parentela, do seu povo, na sua terra. Só que as noras, as noras de Noemi disseram: não, nós vamos com a senhora, não vamos abandonar a senhora. Só que ela insistiu, irmãos, não, é melhor para vocês ficarem, podem deixar que eu vou sozinha, etc, etc. E aí, irmãos, diante daquela insistência muito grande, uma das noras, que era a órfã, chorando, com bastante tristeza, se despediu de Noemi, beijou ela e resolveu ficar na sua terra, junto com a sua família. Só que teve a outra nora, chamada Ruth, que teve uma atitude diferente. Como diz em Ruth 1,16, ela disse: não, senhora, eu não vou deixar a senhora, minha sogra, porque onde você pousar, ali pousarei eu. Onde você for, ali eu vou também com você. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Então Ruth demonstrou ali uma identificação cultural com o povo de Israel, e demonstrou, acima de tudo, que é o mais importante, uma identificação espiritual com o Deus de Noemi. Então, embora Noemi tivesse saído de Belém, da terra do pão, para aquela terra pagã, mas Noemi se conservou na fé, se preservou na fé e deu bom exemplo de fé para as suas noras, de sorte que ela conseguiu, vamos dizer assim, ganhar uma delas para Jesus. A Orfa ganhou uma boa nora, era uma boa nora, uma boa esposa, mas não era crente. E aí ela voltou. Mas a Ruth, além de ser uma boa nora, uma boa esposa, ela também era crente, ela se tornou crente, ela creu no Deus de Noemi. E assim elas voltaram, irmãos, para Belém, para a casa do pão. E ali nós vamos estudar daqui para frente, nas próximas lições, que ela, voltando para Israel, para Belém, ela ajudou a sua sogra Noemi. Noemi não podia mais trabalhar no pesado e aquela dificuldade toda, mas Ruth ajudou ela. Ruth arregaçou as mangas. Elas duas não ficaram choramingando pelos cantos, não ficaram com sentimento de autopiedade, autocomiseração. Todo mundo tem a peninha de mim, ai, não sei o quê, e não sei o quê, vocês têm que me ajudar, porque cadê o amor de vocês? Não. Ela arregaçou as mãos e foi catar espigas lá nos campos, Foi catar espigas, porque havia uma lei em Israel para ajudar pobres, órfãos, viúvas e necessitados, que quando os patrões, os agricultores iam fazer as colheitas, aquelas espigas que caía lá dos cestos não podia apanhar, porque era para as pessoas pobres. E também uma parte lá do campo, nos aceiros, também não podia colher, aquilo era para os pobres. Então veja o cuidado de Deus pelas pessoas vulneráveis, pobres e necessitados. Então ali havia uma política de amparo social em favor daqueles menos favorecidos, E Ruth foi trabalhar, apanhar espigas para poder se sustentar e sustentar a sua sogra. E ali, irmãos, diante daquele bom testemunho de Ruth, ela deu um bom testemunho, ajudando, uma boa demonstração de amor, de cuidado com a sua sogra, se conservou pura, se conservou direitinho, não foi uma viúva cabida, não foi uma viúva fogosa, não foi uma viúva que ficava aí com um e com o outro, para cima e para baixo. Inclusive isso foi ressaltado pelo próprio Boaz, que depois a tomou como esposa, e disse que o que chamou a atenção dela, ela era uma moça, uma jovem, uma viúva trabalhadora, disposta, amava a sua sogra, era generosa, era cuidadosa com a sua sogra, e ela não foi, irmãos, atrás
né, dos jovens lá, da moçada lá, para poder apagar o fogo dela, né? Ela se conservou pura na fé, né, e esperando em Deus. E Deus, irmãos, deu um bom marido para ela. Então, conservou-se numa postura de íntegra, e Deus a abençoou. Como Paulo também diz, inclusive lá em 1 Timóteo 5, quando Paulo fala das viúvas, diz que a igreja tem a obrigação de cuidar das viúvas desamparadas, mas tem um bocado de critério lá. Não é qualquer viúva desmantelada que vai ser cuidada pela igreja, não. Paulo estabelece um bocado de critérios, inclusive idade mínima, coisas que estão discutindo aí na reforma da Previdência, que discutiram. Isso já está na Bíblia, lá em 1 Timóteo 5, inclusive viúvas que tenham bom testemunho, etc, etc. Então, irmãos, o fato é que ela casou-se com Boaz, e daí nasceu Obed, e Obed foi um dos ancestrais de Davi, e Ruth foi a bisavó de Davi. E o interessante é que na genealogia de Jesus, lá em Mateus, faz questão de falar o nome de Ruth. Isso é muito interessante e muito maravilhoso, porque todas as genealogias não falam nome de mulher, só fala nome dos homens. Fulano, Beltrano era filho de Cicrano, não sei o quê. Apenas na genealogia de Jesus é que faz questão de aparecer o nome de Ruth, essa moabita que era pagã, que era incrédula, que era do mundo, mas que foi alcançada pela graça de Deus. Havia a ordem de Deus para exterminar todos os cananeus, mas os cananeus, irmãos, que se convertessem ao Senhor, eram alcançados pela graça de Deus. O salário do pecado é a morte, é verdade, né? A Bíblia mostra que quem não crê já está condenado. Mas se a pessoa crê, então vai receber a bênção. Do mesmo jeito aconteceu com a meretriz Raabe, né? A prostituta Raabe, lá de Jericó. Ela também creu, era pagã, né? E creu no Senhor, e o Senhor a recebeu no seu povo, né? E salvou ela. Então isso é uma bênção, né? E nós vemos aí o quanto Deus abençoou Ruth, que foi uma pagã, que foi alcançada pela graça de Deus e creu no Senhor Jesus Cristo. Ela honrou o casamento, ela honrou a pureza, ela se decidiu, irmãos, confiar no Senhor e obedecer à lei de Deus. É claro que ela queria casar de novo, é claro que ela queria reconstruir a sua vida, porque ela era jovem ainda, era uma viúva muito jovem e não tinha filhos ainda. Ela queria continuar a vida dela, que precisava e era necessário e legal, só que ela queria fazer tudo, irmãos, conforme a palavra de Deus. E Paulo ensina isso, que as viúvas que quiser casar, podem casar, não tem problema, contanto que seja no Senhor. Então tem que ser no Senhor. Então, honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Hebreus 13:4 diz que devemos honrar o matrimônio. O matrimônio deve ser honrado por todos. E o leito sem mácula, porém, aqueles que se dão à imoralidade sexual, Deus os julgará. O tópico 2, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. No caso de Ruth, foi uma pagã que casou com um homem crente. Então, uma pagã que se converteu ao Senhor e casou com um homem crente. Aqui nós já temos uma mulher crente, né, que é Esther, que casou com um rei pagão. O fato dela ter casado com um rei pagão não significa que Deus aprova casamento de crente com descrente, não. Mas o fato é, irmãos, que a história de Esther, ela ocorreu 500 anos depois da história de Ruth. Muito tempo, 500 anos depois. E esse período era o período pós-cativeiro. Já só restava o Reino do Sul. Eles tinham sido levados cativos para a Babilônia. Tinha passado já 70 anos. E depois desses 70 anos, foi dada a liberdade para eles retornarem à terra, para Judá e Jerusalém. Infelizmente, poucos judeus retornaram. A maioria dos judeus, que estava espalhada pelo Império Babilônico e depois o Império Persa, não quiseram retornar.
Eles quiseram ficar lá mesmo, esse negócio de povo escolhido, as promessas de Deus, esse negócio aí, não quer saber. O povo estava muito secularizado, querendo saber só das coisas deste mundo e não queria saber de Deus, né? Tinha, vamos dizer assim, uma fé apenas cultural dos seus pais, mas tinha uma consciência étnica de povo judeu, né, do povo judeu, como muitos judeus hoje. Tem gente que acha que a maioria dos judeus que vivem em Israel são crentes. Muito pelo contrário, irmãos. A maioria são judeus secularizados, né, que não creem em nada, né, principalmente em Tel Aviv. Lá em Jerusalém tem mais religiosos, mas a maioria são judeus que não são messiânicos. Eles não creem em Jesus como Messias. Então lá tem poucos cristãos e poucos judeus messiânicos. Então nessa época, o povo... já uma boa quantidade de judeus tinha retornado para Jerusalém, tinha reconstruído o templo, ali sob a liderança de Zorobabel, do sumo sacerdote Josué, com a ajuda também dos profetas Ageu e Zacarias. Eles tinham reconstruído o templo e estava naquele período ali já de volta à terra. Só que tinha muito mais judeus espalhados nas várias cidades do Império Persa, tinha mais judeus fora da sua terra do que lá na sua terra. Então essa história de Esther, ela acontece entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras é a época em que ocorre essa história aqui de Esther. E o local onde ocorreu foi em Suzã. Suzã era uma das capitais do Império Persa, que ficava onde hoje fica o Irã. O Irã é um país muçulmano, mas eles não são árabes. Os iranianos são persas. E Suzã ficava lá no Irã. E lá, em Suzã, tinha lá uma família, e nessa família tinha o Mardoqueu, ou Mordecai, que tinha uma prima chamada Esther. Esther era órfã de pai e mãe e foi criada por Mardoqueu. E Mardoqueu, irmãos, vivia no palácio do rei. E Mardoqueu, certa vez, fez grandes feitos lá em favor do rei, descobriu uma conspiração que tinha para matar o rei e tal, deu livramento, e foi uma bênção lá. E ele nunca tinha sido recompensado por isso, mas ele vivia lá à porta do rei. Acontece que lá na Pérsia era o rei Assuero, que estava reinando na época, e a mulher dele, a rainha Vasti, teve assim um estalo, assim, um insight meio feminista, e não quis obedecer ou seguir as orientações do rei, e se rebelou lá contra o rei, e fez vergonha ao rei, desmoralizou ao rei na frente de todo mundo, e isso desagradou ao rei, e desagradou a toda a corte, e dizendo ali que o negócio estava feio ali, que ela estava mandando no rei, e etc, e aquilo teve muitas repercussões. Acabou que a rainha Vasti foi deposta do seu cargo, e o cargo de rainha ficou na vacância, ficou vago, e foi feito ali uma espécie de concurso, um concurso para selecionar a futura rainha lá do Império Persa, e nesse concurso lá, muitas moças virgens e bonitas se candidataram, e uma delas foi a Esther. Mardoqueu, tomando conhecimento lá do edital, aí disse, incentivou ela a se inscrever, e ela se inscreveu no concurso de rainha. Só sei que ela ganhou o concurso de rainha e se tornou a rainha da Pérsia. Mardoqueu vivia lá, irmãos, na corte, mas tinha um camarada lá na corte, no alto escalão do poder, chamado Amã. E Amã detestava os judeus. Porque Amã, irmãos, ele era sedento pelo poder. Ele queria o poder pelo poder. E era babão do rei, porque tem o bobo da corte e tem o babão da corte. No caso ali de Amã, era o babão da corte lá. E ele ficava babando lá o rei para querer se aproveitar do rei.
E ele tinha raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu não baixava a cabeça para ele, porque ele conseguiu que o rei lá decretasse uma lei que todo mundo tinha que bater continência e praticamente adorar e venerar o Amã. Só que Mardoqueu achava que isso era uma idolatria. E o judeu fiel, ele segue o que diz a Bíblia: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás e te encurvarás. E Mardoqueu não baixava a guarda lá para Amã, e Amã ficou revoltado. E Amã disse: rapaz, eu estou vendo que não é só Mardoqueu, isso é coisa desse povo, esse povo tudinho, esse povo chamado judeu aí, eles têm esse costume, eles não adoram nossos deuses, eles só adoram o Deus deles, eles são monoteístas, enquanto a gente adoramos vários deuses, eles só adoram um. Esse povo é um problema, esse povo é uma pedra no meu sapato, esse povo é uma ameaça à sociedade, esse povo é uma ameaça contra o avanço civilizatório não sei de que, não sei de que lá, é esse povo atrasado, isso aí é um problema muito sério, e a gente tem que fazer alguma coisa para destruir esse povo. E eles conseguiram, irmãos, como estava lá no poder, ele conseguiu lá uma lei, conseguiu enganar lá o rei para poder assinar lá uma lei lá para poder destruir os judeus, para pegar os judeus numa situação e autorizar o povo para todo mundo perseguir e matar todos os judeus. Inclusive estava correndo risco, não somente os judeus que moravam em Suzã, não somente os judeus que moravam na Babilônia, mas os próprios judeus que tinham voltado para Jerusalém, que tinham reconstruído o templo, lá também eles corriam risco, porque os judeus de todo o Império Persa, que era composto de muitos países, estavam ameaçados de morte, e tinha que ser exterminado essa raça de cima da terra. Só que, diante dessa ameaça, irmãos, essa lei terrível, é por isso que a gente sempre diz que tem, às vezes, pessoas ocupando cargos políticos, no legislativo, no executivo e até mesmo no judiciário e no Ministério Público, que usa do poder do Estado para perseguir os fiéis, para perseguir a igreja, para perseguir os servos de Deus, como fez Amã. E sabendo de tudo isso, irmãos, Mardoqueu ficou preocupado, e aí Mardoqueu foi procurar a rainha Ester, para ver se ela fazia alguma coisa, porque todo mundo estava correndo o risco de morrer, inclusive a própria rainha Ester, porque ela era judia. E ela conversou, e Mardoqueu disse: olha, quem sabe se não foi para este tempo que Deus te levantou aqui, quem sabe se não foi para esse momento que Deus te fez rainha da Pérsia para poder livrar o nosso povo. Faça alguma coisa, interceda diante do rei, porque assim salvarás não somente a nós, mas a você também. A sua própria vida também corre risco, porque você é judia. E nesse momento, irmãos, Ester não foi frouxa. Nesse momento, Ester, ela não renegou o seu passado. Neste momento, Ester não renegou as suas origens, nem suas origens étnicas e nem a sua origem religiosa. Embora fosse uma crente ali que estava um pouco assim, meia pedra, meio tijolo, porque casou com um incrédulo, mas mesmo assim, ela ainda conservava ainda um certo temor a Deus. E nesse momento, irmãos, ela decidiu agir. E Mardoqueu disse: olha, se você não agir, se você agir, Deus vai usar você. Não fala a palavra Deus, mas ele diz: se você não agir, socorro para os judeus de outra parte virá. Mas você está no momento, foi levantada para este fim. E ela, irmãos, decidiu falar com o rei. Ela não foi, irmãos, na mesma toada da rainha Vasti, da queda de braço, da guerra dos sexos e tal, não sei o que, não. Ela foi perante o rei de forma humilde, de forma
respeitosa, ela compareceu perante o rei, ela quebrou o protocolo, realmente lá no reinado da Pérsia tinha os protocolos lá que não podia ser quebrado. E ela quebrou lá o protocolo, correndo o risco de ser punida pelo rei, mas ela arriscou a sua própria vida, arriscou o seu próprio cargo para defender o seu povo. Ela não foi egoísta de pensar só nela. Como muitos crentes, quando galgam uma posição social e econômica maior, irmãos, esquece do seu povo. Às vezes fica até criticando os crentes, e principalmente os da bleia, porque é a igreja que mais leva paulada de crente, é a Assembleia de Deus. Às vezes o cara nasceu e se criou dentro da igreja, fazendo xixi nos bancos da igreja e tudo, aí quando cresce, aí porque tem um anel no dedo ou ganha um dinheirinho, aí a Assembleia de Deus não presta mais para ele, só tem defeito e só é boa as outras igrejas. Mas ela, irmão, não negou as suas origens, não negou a sua fé e foi lá e compareceu perante o rei de forma respeitosa, não fez como a Vasti. E aí, irmãos, Deus abençoou e o rei recebeu, o rei ficou sensível à causa dela. Como aquela lei não podia ser revogada, aí o rei fez uma outra lei dizendo e autorizando que os judeus podiam reagir e quem quisesse ajudar os judeus, ajudasse os judeus. E que o rei estava a favor dos judeus. E aí, irmãos, Deus abençoou que realmente a vida de todos os judeus foi poupada por causa da ação dessa mulher. Não tem o nome de Deus no livro de Esté, mas nós vemos aí a providência de Deus. Inclusive ela mandou que Mardoqueu e o povo jejuasse enquanto ela ia falar com o rei, e assim Deus deu vitória e abençoou ele. O tópico 3, para terminar, mulheres de Deus como protagonistas da história. O protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Deus estabeleceu, irmãos, que na família, no casamento, a liderança é masculina. O homem é o cabeça da mulher e a Bíblia diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, e que a mulher deve respeitar o seu marido e respeitar a liderança do seu marido. Isso não tem nada a ver com superioridade, que um é superior ao outro, mas é uma espécie de hierarquia funcional de funções, de cumprimento de papéis. Deus fez o homem diferente da mulher, Deus fez a mulher diferente do homem, não para que eles vivessem brigando numa verdadeira queda de braços, para um querer destruir o outro, anular o outro, ou subjugar o outro. Não, Deus fez homem e mulher diferente para que eles se complementem. Por isso que nós, evangélicos conservadores, defendemos a visão complementarista, que eles são diferentes para se complementarem. E Deus assim estabeleceu a família e não permite que a mulher use de autoridade sobre o marido na casa, na família e nem na igreja. E Deus estabeleceu essa liderança masculina. Agora, irmãos, em relação ao mercado de trabalho, em relação às questões da sociedade civil, a Bíblia não se pronuncia em nada sobre isso. A mulher pode ser presidente de uma empresa, pode ser prefeita, governadora, presidenta, isso aí, a sociedade é quem decide, Deus não tem nada a ver com isso. Mas na igreja, Deus reservou o pastorado para os homens, para os homens, e na família, o líder da família é o homem e não a mulher. Agora, o fato de ser líder não significa que ele vai ser um déspota, que ele vai ser machista. A Bíblia não apoia o machismo, a Bíblia jamais apoiou e apoia o machismo. A liderança, irmãos, do homem é uma liderança servidora, Então, cumprindo papéis diferentes. Inclusive, em Ruth 1:8, diz que Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a sua função de esposa. Ela tanto foi uma boa esposa, como também foi uma boa nora. E a Bíblia diz, irmãos, que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esté
que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Tem mulheres que acham que a beleza é tudo, então só se preocupa com a boniteza, com a aparência. É próprio, irmãos, das mulheres ter essa preocupação com a beleza, com a boniteza, porque Deus fez mesmo a mulher mais bonita do que o homem. Agora, irmãos, beleza não é tudo. E às vezes até tem esposa que acha que vai segurar o marido só pensando na beleza. Só isso não é suficiente, irmão. Só isso não é suficiente. Você pode ser a mulher mais bonita do mundo, fazer muitas plásticas, muitas lipo e não sei o que lá, mas se não tiver outras qualidades, não vai segurar não, Não vai segurar não. É claro, irmãos, que com isso eu não estou defendendo a feiura como uma virtude. Não vou nem dizer a feiura, porque muitos de nós somos feios mesmo. Eu mesmo sou feio mesmo. Mas, agora, às vezes tem mulheres, irmãos, que são descuidadas, que, como diz uma vez, eu vi o pastor Silas Malafaia dizer, tem algumas mulheres que são tão relaxadas com o cuidado pessoal, que para se transformar numa bruxa, precisa só uma vassoura, Porque tem algumas mulheres que realmente não se cuidam em nada. E acham que isso é uma virtude, acham que isso é de Deus e não sei o quê. E às vezes até deixa crescer cabelo no sovaco. Aí, meu irmão, não dá certo. Então, isso não está certo. Mas também, irmãos, ter essa preocupação exagerada com a beleza, como existe hoje em dia, um verdadeiro culto ao corpo, esse outro extremo também, irmãos, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Minha irmã, a receita melhor que tem para você ter um marido fiel. Cumpra o seu papel de esposa, conforme diz a Bíblia, e ajude esse homem a ser crente. Quanto mais crente o seu marido for, mais fiel a você ele vai ser. Se ele não é fiel a Deus, não vai ser, vai ter dificuldade de ser fiel a você. Então, irmãos, foi muito importante a educação familiar que Mardoqueu deu a Esté, e assim, apesar de órfão, Esté havia recebido uma boa educação familiar. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.